Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo envia a proposta por Juninho do Qarabag. Vamos ver a lista dos relacionados para a pré-temporada do Mengão nos Estados Unidos. Guia do Carioca 2025, tudo sobre o campeonato que começa nesse sábado. Jorginho do Arsenal aceita assinar com o Flamengo para ser campeão da Libertadores 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo finalizou a sua preparação para o jogo contra o Boa Vista nesse domingo pela estreia do Campeonato Carioca. O técnico Kleber dos Santos, responsável pelos primeiros 4 jogos do clube no estadual, esboçou uma escalação com Diogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Salles e Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano e Lohan, Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme. O Carlinhos, que estava suspenso, conseguiu a sua liberação do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O Flamengo entrou com o pedido nesse órgão para trocar a suspensão por multa de R$20 mil, que foi aprovada na tarde dessa última quinta-feira. A temporada de 2025 já começou e o Flamengo segue de olho no mercado de transferências em busca de reforçar o seu elenco. Até o momento, definiu que as 2 prioridades de contratações são um zagueiro e um atacante, mas também está de olho num volante, principalmente por conta do Eric Pulgar, que já definiu o seu futuro fora do Flamengo. Após fracasso nas negociações pela renovação, o Eric Pulgar não deseja estender o seu vínculo com o Flamengo. Agora, o objetivo dele é voltar para a Europa, motivado principalmente pelo intenso calendário do futebol brasileiro. Apesar de ser titular absoluto no time do Felipe Luiz, o chileno tem um dos salários mais baixos do elenco, o que acabou desgastando essa relação. A informação foi do GE.com. O Alan chegou ao Flamengo em julho de 2023, mas não conseguiu se firmar no time desde então e ganha R$1 milhão por mês. Pouco utilizado pelo Felipe Luiz, a tendência é que ele continue no banco de reservas, visto que o Pulgar tem contrato até dezembro de 2025. E, além disso, o jogador tem sido observado por clubes no Japão e no Catar, nessa janela de transferências. Além do Pulgar e do Alan, o Flamengo tem mais um jogador para essa posição. Trata-se de Everton Araújo, joia da base rubro-negra. O volante ganhou bastante destaque na última temporada, sendo fundamental em algumas partidas do Flamengo, mas o jogador tem apenas 21 anos e por isso a diretoria do clube entende que não precisa queimar etapas com o jovem e por isso está de olho no mercado para ter um jogador nessa posição mais experiente. O Flamengo vai ter um desfalque para sua pré-temporada nos Estados Unidos, porque a viagem, que vai ser na madrugada dessa sexta-feira para sábado, não vai ter a presença do nosso querido Everton Cebolinha. O atacante ainda está terminando a recuperação da grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo e, por isso, não foi relacionado para viajar. Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou passar por uma cirurgia. Em novembro, ele voltou a treinar com bola em campo e a expectativa do clube era de que ele fosse reintegrado ao elenco já nessa próxima pré-temporada. Mas nesses primeiros dias da sua reapresentação, exames médicos constataram que ele ainda não está 100% recuperado da lesão. Com isso, o jogador fica aqui no Rio de Janeiro para terminar o processo de recuperação, assim como Pedro e Vinha. O centroavante tem previsão de voltar aos gramados em maio, enquanto o lateral esquerdo uruguaio só no segundo semestre. Na pré-temporada de 2024, que também foi realizada nos Estados Unidos, o Cebolinha foi o grande destaque do Flamengo nos amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City, e engatou seu melhor ano com a camisa rubro-negra, até sofrer a grave lesão, infelizmente. Produção, coloca aí os 24 relacionados para a pré-temporada nos Estados Unidos.
Alcaraz, Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carbone, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. O técnico Felipe Luiz, auxiliado por Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria. Preparador físico, Diogo Linhares. A joia da base, Pablo Lúcio, que está no Flamengo desde o Sub-12, o volante ganhou bastante destaque na última temporada e tem gerado grandes expectativas na nação rubro-negra. Em 2024, ele vestiu o manto sagrado em 30 oportunidades e fez 10 gols. E, além disso, venceu o prêmio de melhor jogador do torneio internacional Sub-16 em Guadalupe. Por conta dessas boas atuações no Sub-17, a seleção brasileira Sub-20 convocou o Pablo Lúcio em outubro de 2024. Entre os torcedores rubro-negros que acompanham o futebol de base, o volante é conhecido pela boa saída de bola e boa finalização, além de sempre marcar presença no campo de ataque do Flamengo. Além disso, o gigante de 1,88 m é comparado a Paulo Henrique Ganso, principalmente pela categoria nos passes e pelo excelente controle de bola. O Pablo Lúcio conta com a parceria que tem com o Felipe Luiz, porque o volante fez parte daquele grupo campeão da Copa Rio Sub-17 em cima do Vasco, em junho, sob o comando do Felipe Luiz. Agora o garoto espera entrar em campo já nessa pré-temporada em busca de ganhar uma chance no elenco principal. O moleque joga muita bola, olho nele. Outra revelação da base que não está relacionado para a pré-temporada e nem tampouco para iniciar o Carioca é o zagueiro Iago, de 19 anos. Todo mundo vem perguntando cadê o Iago, porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e está concentrado na Granja Comari, onde vai fazer a sua preparação para o Sul-Americano Sub-20, sob o comando do técnico Ramon Menezes. Essa competição vai acontecer entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro na Venezuela. Atual campeã do torneio, a seleção brasileira está no grupo B de bola e vai enfrentar a Colômbia e o Equador, a Argentina e Bolívia na primeira fase. As 3 melhores seleções de cada grupo avançam para o hexagonal final. Nessa etapa, os 6 países disputam as 4 vagas disponíveis para a Copa do Mundo Sub-20, que vai ser realizada no Chile. Conhecido pelo ótimo desempenho no setor ofensivo, o zagueiro Iago também tem como característica o faro de gol, destaque na conquista da Libertadores Sub-20 2024. O zagueiro anotou 4 gols, sendo o artilheiro do Flamengo na competição continental. Com o contrato até dezembro de 2026 e com uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais na cotação atual, cabe ressaltar que para a temporada de 2025 o clube carioca não renovou o vínculo com o Davi Luiz e, além disso, efetuou a venda do Fabrício Bruno. Ou seja, há uma grande expectativa de que o jovem de 19 anos receba oportunidades no time principal, comandado pelo técnico Felipe Luiz. A FIFA já começou a badalar o Mundial de Clubes e vem fazendo nas redes sociais cartazes promocionais dos jogos mais aguardados do novo torneio, que vai ser realizado entre junho e julho nos Estados Unidos, mas um deles precisou ser refeito, o do Flamengo e Chelsea. Ainda em dezembro, a FIFA optou em promover essa partida com uma imagem criada confrontando 2 jogadores num ringue de boxe. Pelo lado do Chelsea, o escolhido foi o meia inglês Cole Palmer, grande destaque da equipe na última temporada, e pelo Flamengo, eles escolheram o zagueirão Davi Luiz, que não vinha sendo titular, mas que fez história no clube da Inglaterra. O problema é que a FIFA correu um risco porque o Davi Luiz estava em final de contrato com o Flamengo. Como não houve essa renovação, não houve esse acordo, o zagueiro deixou o clube nessa janela e está muito perto de fechar com o Fortaleza ou até mesmo com o Olympiacos da Grécia. A Federação Internacional
então teve que substituir o cartaz e agora recriou usando o capitão rubro-negro Gerson. O técnico Filipe Luís, que também já jogou no Chelsea, foi outro a ganhar um grande destaque nessa imagem. O jogo entre Flamengo e Chelsea é o mais esperado do grupo D de dado do Mundial de Clubes. Por sorteio, a partida vai ser a segunda das equipes na chave e será disputada no dia 20 de junho, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Campeonato Carioca 2025 começa a ser disputado amanhã. A edição desse ano vai ter, pela quinta vez consecutiva, o mesmo regulamento. Os times se enfrentam em turno único, com todas as equipes jogando 11 partidas. Os 4 mais bem classificados passam para as semifinais da competição. E o primeiro colocado da fase de classificação é consagrado como campeão da Taça Guanabara. Atual campeão e maior vencedor da história do Campeonato Carioca, o Flamengo tem como maior novidade no momento a mudança de gestão, depois de Luiz Eduardo Batista Ubap vencer a eleição de presidente do clube para o próximo triênio. Ele contratou o português José Boto para o cargo de diretor esportivo no lugar do Marcos Braz, sob o comando do técnico Filipe Luís, que assumiu o lugar do Tite na reta final da temporada. O time terminou em 2024 em alta com a conquista da Copa do Brasil, depois de um ano meio conturbado. Participam dessa edição do Carioca Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Correia, Vasco e Volta Redonda. O Campeonato Carioca será disputado entre janeiro e março, com formato dividido em primeiro turno, que é a Taça Guanabara, semifinal e final. Os 12 clubes jogam entre si e os 4 melhores vão para as semifinais da competição. A semifinal será disputada em 2 jogos, nos confrontos entre o primeiro e o quarto colocado, o segundo e o terceiro colocado, com vantagem do empate do time de melhor campanha. A final será em 2 partidas, sem vantagem para nenhuma das equipes. O campeão carioca de 2025 será conhecido no dia 9 de março. Os 4 clubes classificados entre o 5º e o 8º lugares ao fim das 11 rodadas da Taça Guanabara vão jogar as semifinais da Taça Rio, que não tem qualquer ligação com as finais do Campeonato Carioca. Apenas o último colocado será o rebaixado. Lembrando que em todas as partidas teremos o árbitro de vídeo, que foi atualizado com a linha mais grossa para aferição dos impedimentos. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o canal mais rápido. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito rápido. Muito obrigado. O Flamengo enviou uma proposta oficial ao Qarabağ para contratar o Juninho. O rubro-negro ofereceu 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais na cotação atual, parcelados pelo jogador de 28 anos. O clube carioca já tem um acerto com o jogador e agora espera pela resposta do time do Azerbaijão. O Juninho estava sendo negociado pelo Qarabağ com o Sevilha da Espanha, mas o Flamengo entrou forte na negociação e atrapalhou tudo. As conversas já vêm acontecendo há algumas semanas, mas só agora o Mengão formalizou a primeira proposta. O clube estava esperando concretizar a venda do Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, 45 milhões de reais na cotação atual à vista, para ter mais fôlego no seu caixa. A proposta do Flamengo é por um contrato de 3 anos. O Juninho ficou mexido com a ligação do Filipe Luís, que disse que o atacante seria a principal contratação desse início de nova gestão do presidente Ubap. O clube pretende fechar um negócio rápido para ter o brasileiro aí junto com o elenco na pré-temporada. Mas o caminho não é tão fácil assim, porque o Qarabağ não ficou nada feliz com a desistência do Juninho na negociação com o Sevilha. O clube do Azerbaijão já tinha tudo acertado, com a equipe espanhola em uma negociação que vinha acontecendo há semanas.
Hoje, o principal empecilho é esse jogo duro do Qarabag, que discute diretamente com o Flamengo a liberação de Juninho, agenciado pela empresa Márcio Bittencourt Sports. O jogador passou a ser monitorado por clubes europeus no ano passado, quando se destacou na Liga Europa. Juninho soma 11 gols e 2 assistências em 25 partidas na temporada 24-25. Revelado pelo Atlético Paranaense em 2015, o atacante chegou ao Estoril Praia de Portugal em 2019. No país ainda jogou pelo Chaves antes de transferir-se para o Qarabag em 2023. O clube do Azerbaijão segurou o assédio pelo Juninho nos últimos meses porque sonhava em jogar a Liga dos Campeões em 2025, mas como foi desclassificado, o Qarabag aceitou vender o brasileiro e fechou o negócio com Sevilha, até o Flamengo entrar na história e fazer o jogador mudar de ideia. Diante da falta de espaço no Arsenal, o volante brasileiro Jorginho foi oferecido ao Palmeiras, que não se interessou e deixou o caminho aberto para o Flamengo. Com o contrato até junho de 2025, o Jorginho já vai poder assinar um pré-contrato e chegar sem custos para o Flamengo, mas a intenção é já deixar a equipe inglesa em janeiro. Mas para que isso aconteça, vai ser preciso que haja um acordo entre o Flamengo e o Arsenal, informou a ESPN Brasil. A intenção da diretoria do Flamengo é que a contratação chegue antes do Mundial de Clubes, para ir com uma equipe mais forte ainda em campo. Na Inglaterra, o ítalo-brasileiro Jorginho conquistou a Eurocopa de 2020 com a seleção da Itália, além de uma passagem vitoriosa no Chelsea com o título da Champions League e o Mundial de Clubes em 2021. Vale destacar que o Jorginho é brasileiro naturalizado na Itália. Tem 33 anos completados em dezembro, fez 57 jogos pela seleção italiana e marcou 5 gols. É um volante destro que também pode jogar de meia central. Está no Arsenal da Inglaterra desde janeiro de 2023 e tem contrato por lá até junho de 2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 10 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Jorginho de graça, só pagando os seus salários? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!